Muito bem, pessoal, estamos ao vivo hoje, dia 15 de abril, chegamos na metade do mês, se é metade do mês, é dia de pagamento de dividendos, né? Então, sempre bom falar de fundo imobiliário no dia do pagamento do dividendo. E eu trago hoje aqui, de uma maneira assim, quase que inédita, a BRPP volta, a gente já fez lives, mas aqui eu acho que volta de uma maneira assim, bem interessante, que a gente vai falar e fazer uma cobertura bem completa aqui de grande parte da prateleira de produtos. Né? A BRPP, para quem não sabe, é o braço de fundos de renda, fundos de tijolos, real estate, do Grupo Genial, certo? E lembrando que tem a Plural Gestão, que aí sim trata do BPFF, que eu já até falei também já com o Donini, e tem também o PLCR, que é o fundo de papel. Então, hoje o assunto é tijolo, a gente vai dividir a nossa live em 3 partes. Vamos falar do JFLL, que é um fundo residencial, depois vamos falar do PLOG, que é um fundo de logística, que chegou recentemente ao mercado, foi listado recentemente, eu acho que tem uma estrada inteira ainda para explorar, e vamos encerrar com o MOL 11, obviamente é o assunto que as pessoas vão estar mais aguardando, então fiquem aí, acompanhem com a gente, que vamos explorar bastante coisa aí sobre o MOL, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, seja bem-vindo, Rodrigo Seles, um grande amigo, grande parceiro, a gente já se fala há bom tempo, e o Rafael também, a gente sempre trocou várias figurinhas aí. Obrigado pela participação, viu? Nós te agradecemos, professor. Sempre um prazer aqui falar com você e sua audiência aí. Sua enorme audiência. Então, vamos lá. O Rodrigo, o JFLL, ele chegou com uma proposta diferente, né? O aluguel residencial sempre foi meio que mal visto do ponto de vista de rentabilidade, de como é que eu controlo aquela quantidade imensa de contratos. O JFLL chegou com uma proposta diferente, que é entregar um produto, vou brincar aqui, porteira fechada, né? Você entra para dentro do apartamento ali e você tem móveis, você tem um aluguel que cobre até café da manhã, limpeza de quarto, enxoval, enfim, é para quem realmente quer uma coisa mais prática e atende os públicos, desde aquele cara que está ali trabalhando na Faria Lima e precisa de um apartamento pequeno e quer estar bem localizado, até uma família, um executivo, por exemplo, de uma empresa, né? Que tem a sua família ali, que deslocou para São Paulo e precisa morar num apartamento bem localizado e precisa também de todos esses serviços. Então, a proposta essencialmente é essa, me corrija se eu estiver errado, como é que vocês trazem, então, essa parceria com a JFL Realty, né, frente ao mercado brasileiro residencial, que eu acho que tem muita coisa para crescer ainda. Tá ótimo, professor. Acho que você pegou bem, é bem isso. E eu gosto sempre de ser pragmático e compartimentar para as pessoas entenderem bem, tá? Esse fundo é aluguel residencial, ponto 1. Isso é muito importante ficar claro. É um fundo que ele não quer ser confundido com operação hoteleira, com um cara short stay que vai ficar uma semana. Não, é um fundo de aluguel residencial, onde quem aluga o apartamento, né, que o fundo carrega, ele vai alugar para ficar lá 5 anos, 6 anos, 3 anos, para ele encarar aquilo ali como a moradia dele. Tá? Esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto importante é localização. Quer dizer, esse fundo, os ativos desse fundo são concentrados hoje em São Paulo, região nobre de São Paulo, portanto, extremamente adensada e com uma população incrível. Estamos falando aqui de uma das maiores megalópolis do mundo, com muita renda. Então, esse é um segundo ponto importante. Ou seja, quer dizer, dá para ter muita escala dentro desse ambiente por si só. Terceiro ponto é um pouco do que você falou, né? E aí vai um pouco da nossa parceria com a JFL, que a JFL é um operador exclusivo e específico desse tipo de produto. Né? Você entrega para esse cliente, para esse inquilino, não apenas um apartamento para ele morar, mas toda uma experiência com muito valor agregado. Quando ele precisa chegar lá com a mochilinha dele e ele se muda. Porque quando ele entrar no apartamento dele, ele vai estar com o apartamento todo mobiliado, televisão de plasma LCD, na verdade isso já é antigo, televisão de LED, funcionando com internet, com net, com roupa de cama, com enxoval, tudo mobiliado, com uma pessoa que vai limpar, uma diarista que vai todo dia lá limpar a casa dele, depois ele se muda, está tudo pronto. Né? E isso tudo, e por que isso tudo? Né? Você consegue um padrão de qualidade
muito bem feito, com um custo muito, muito baixo por conta da escala. Você compra isso tudo em lote e você entrega com um padrão de qualidade muito alto e com custo para quem faz isso muito baixo. Então, a percepção de valor para quem entra, ela é muito boa, tá? Esse é o ponto. E muita gente se preocupando assim, poxa, Baroni, R$200 o metro quadrado, o fundo pagou R$23 mil no metro quadrado desses ativos. Eu acho que não dá para se analisar isoladamente, né? Porque você está comprando, como você colocou, é uma experiência, né? Então você não pode fazer o valor isolado do metro quadrado. É a mesma coisa que você olhar o valor isolado de um shopping center. Aliás, o fundo de vocês, ele tem uma certa semelhança ao que é um shopping center, porque vocês têm a gestão da BRPP, mas a JF Realty, que é a consultora, é quase que uma cogestora, ela que vai fazer todo esse trabalho de manutenção desses equipamentos, manutenção. Então, é muito parecido com o que acontece com o shopping center. Então, você não pode fazer o cálculo isoladamente do metro quadrado. Você tem que considerar também todo o equipamento que está dentro ali, né? Então, perfeito. Tá correto o meu raciocínio, né? É perfeito. Esses R$200 por metro quadrado que ele paga, assim, aparentemente, se você olhar só a primeira linha, você pode ter a percepção, poxa, o aluguel está caro. Uhum. Mas você tem que ir nas linhas seguintes. Você tem que entender que dentro desses R$200 o metro quadrado tem mobília, o aluguel, propriamente dito, o condomínio, que quando você faz a comparação normalmente fica de fora, IPTU, todo apartamento mobiliado, decorado, com enxoval, com talher, com copo, com roupa de cama, toalha e etc. Internet, uma diária, uma diarista, né? Todo dia vai lá e vai fazer a limpeza básica do seu apartamento. Uma vez por semana tem a limpeza pesada, que vai pegar a toalha, vai pegar a roupa de cama, vai lavar e vai devolver para o quarto a mesma roupa de cama. Você não tem uma troca de que você tem certeza que você vai, a sua toalha vai voltar para você. Você tem café da manhã, todo dia, se você quiser. Então, quando você olha o valor agregado desses 200, você não gasta mais nada. Está tudo embutido ali. Sem contar que o condomínio, né? Você tem piscina, você tem sauna, você tem spa, você tem academia de ginástica, você tem quadra de tênis, o outro você tem uma lojinha, Lojas Americanas, que funciona 24/7 sem parar. Então você tem uma série de conveniências. E se você for fazer a conta paralela, não, eu vou comparar, achei um aluguel mais barato, tá? Mas você vai contratar uma empregada, vai contratar isso, vai contratar aquilo, acaba sendo mais caro. Esse é o ponto. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta provocativa aqui. Daqui a pouco a gente vai responder, o pessoal quer saber... Bota as provocativas para ele. O pessoal, inclusive, quer saber se comparar com o Lugo, então daqui a pouco, Rodrigo, eu volto com essa provocativa para você. Mas antes eu quero fazer uma outra provocativa. Rafael, tem escala isso? O que o Rodrigo Seles colocou é lindo, é maravilhoso. Mas tem escala isso? Ou seja, se você quiser operar uma experiência como essa em Recife, em Fortaleza, em Florianópolis, aqui em Goiânia, você acha que esse fundo tem potencial para crescer? Ou nós estamos falando de um nicho? Vou fazer uma brincadeira. Nós estamos falando, é igual prédio corporativo na Faria Lima. Você não vai ter 10 fundos operando ali, porque não tem como ter vendedor o suficiente. Baroni, a gente começa, eu diria, que com um fundo nichado, né? A gente começa, de fato, com ativos muito focados em São Paulo, é um ativo muito perfil, a gente chama de que é o perfil AAA, né? Pelo público, pelo preço que você comentou, né? Por tudo isso que o Rodrigo falou, até só faltou o Rodrigo dizer água e energia também estão dentro do preço do aluguel. Sabia que estava esquecendo algum. Então, ele começa assim. Agora, uma coisa que é interessante, Baroni, que você colocou, quando você fala de multifamily, e isso é muito importante colocar aqui para os nossos investidores e para o mercado como um todo, ele não é meramente você comprar apartamentos isolados em empreendimentos, você tem que ter o controle do empreendimento. E você sabe, você ter o controle de um empreendimento, de um prédio, é muito difícil. E esse fundo, acho que ele tem uma vantagem com relação aos outros fundos residenciais, que pelo fato de a gente ter parceria com a JFL, a gente tem uma fábricazinha de novos projetos. Então, a escala ela passa um pouco por isso, porque também acaba sendo um pouco uma barreira de entrada para novos fundos residenciais nesse tipo de produto. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente consegue crescer esse fundo ainda em São Paulo para mais de R$1 bilhão.
Por que eu consigo crescer para mais de 1 bilhão em São Paulo? Porque a JFL hoje tem 4, 5, 6 empreendimentos em desenvolvimento na cidade, que caso eles performem, caso eles tenham uma taxa de ocupação bacana, caso de fato eles comecem a gerar resultado, o fundo pode ir lá e comprar. Então, primeiro, como é que eu vejo esse fundo? Hoje ele começa muito nichado, mas com um potencial de crescer muito em São Paulo, e esse fundo pode, de fato, ter 4, 5 empreendimentos em São Paulo, mas foi o que você falou. A gente hoje não ainda vislumbra entrar em outras capitais, mas eu acho perfeitamente possível. Mas aí eu faço uma ressalva. Você tem que adaptar um pouco o produto ao perfil do seu cliente, a capacidade, né, de pagamento, perfil de renda. Isso vai refletir também no preço e no custo da construção. Então, a conta fecha por uma outra... O que eu quero perguntar é o seguinte, essa experiência pode ser realizada aqui em Goiânia? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isso vai ser um crescimento orgânico e natural do fundo ao longo dos anos. Você sabe por que eu estou batendo nessa tecla? Porque tem um certo preconceito do aluguel residencial. Só que eu tenho que deixar claro aqui que JFLL não é só aluguel residencial. Aluguel é uma das camadas do fundo. Você tem todo um outro trabalho por detrás. Pois bem, ô Celis, deixa eu jogar essa bomba aqui no teu colo. Ó. Esse fundo é semelhante ao Lugo? Ele... Sim e não, tá? Ele está dentro da mesma classe de residencial para renda, tá? Que a gente chama aqui de multifamily, mas ele tem algumas diferenças estruturais muito importantes, tá? Vou falar algumas aqui, depois o Rafael me complementa. Uma que é muito importante falar é o foco do produto, tá? Aqui, quer dizer, a JFL, que é a developer, quem é o developer? É o cara que achou a oportunidade, pensou no produto, desenvolveu, fez o projeto para aquilo, construiu e opera, tá? A JFL só faz isso. Ela só sabe fazer isso, ela nasceu para fazer isso, então tem uma exclusividade total, com um olhar para isso. Isso é muito diferente, né? Quer dizer, um incorporador, normalmente, ele tem um cacuete de girar. Ele pensa no terreno hoje, vai fazer a conta de retorno, vende, quanto mais rápido vender, mais o maior retorno dele, e vai embora para outro projeto. Então, ele faz uma otimização dessa função que pressupõe minimizar custo e maximizar valor de venda. Então, a JFL, ela otimiza uma outra conta, otimiza a duração do produto no longo prazo, otimiza a operação do produto, porque o piso, ela não vai comprar o piso mais barato, ela vai comprar o piso que vai dar menos trabalho, menos manutenção, menos limpeza, etc, etc. Eu dei um exemplo em vários. Então, a otimização do produto é focado para esse tipo de coisa no longo prazo, que é diferente das outras que tem um cacuete mais de incorporação, que tem, segundo ponto, né? Eu acho que assim, o produto aqui do JFL é um produto, quer dizer, com um nível, uma classe social mais alta, tá? Isso, quer dizer, eu não quero dizer que é melhor ou pior, eu estou dizendo que é uma diferença, e você tem alguns benefícios, talvez algumas vantagens de ser numa classe mais baixa, mas você tem alguns benefícios claros aqui, que é a questão de adimplência, a questão de retomada de imóvel, a questão de você ter um público aí que eventualmente tem uma otimização na operação. Você tem alguns benefícios que, todos os ativos terceiro, todos os ativos desse fundo são ativos performados. Tá? A gente quer dizer, vai comprar os ativos que já estão prontos, operando, sem nenhum contrato guarda-chuva com o incorporador, desenvolvedor, etc, etc. A gente tem uma coisa semelhante, acho que a gente vai abordar mais à frente, que é a subordinação, mas são coisas independentes, né? Rafael, quer complementar alguns pontos? Não, só 30 segundos, só para não tomar muito tempo sobre isso, professor, se puder, acho que primeiro a diversificação geográfica também é bem importante, né? Acho que o Lugo está muito focado, acho que se não me engano, é Paraná, São Paulo e Minas, enquanto que a gente está focado em um AAA, né? E a gente está, foi o que o Rodrigo falou, nosso aluguel é R$200 o metro quadrado na média, quando a gente olha para o Lugo, ele está na faixa ali de R$40 o metro quadrado, então outro produto, é outro tipo de segmento de cliente. O Lugo, por exemplo, ele trabalha com seguro residencial, a gente trabalha sem seguro, e aí eu posso te explicar
lembrar que no nosso caso, pelo fato de ser sem seguro, eu faço a cobrança antecipada do aluguel e meu processo de retomada é muito mais fácil. Porque quando você vai fazer uma cobrança judicial... Você não judicializa, você não vai judicializar nunca. Pois é, se você tem um seguro, você tem que executar o seguro, eventualmente uma fiança, um garantidor. Você tem um processo, né? Você tem que seguir Exatamente. o rito, você tem um rito. Você tem um rito processual a seguir, Exatamente. que no nosso caso, por não ter o seguro, acaba sendo melhor nesse sentido, mas é óbvio também que a gente tem que fazer uma análise de crédito muito importante. Eu acho que isso é um ponto fundamental do produto. Isso faz com que, obviamente, no fim do dia, e aí é uma vantagem do nosso produto, a inadimplência hoje é zero, tá? Sim. Então, acho que isso são diferenciais nossos também. E outro diferencial que eu quero pontuar aqui, que eu acho que vocês também vão atingir um público corporativo. É o dono, é o cara da multinacional que vai alocar 3, 4 apartamentos para os seus executivos morarem. Perfeito. Enquanto estiverem participando de um projeto, enfim, é outro... E esse ponto Não, só para complementar, perfeito. A gente tem hoje, professor, se a gente puder falar aqui, alguns clientes que estão no relatório, a gente divulga isso, Nubank, C6, Pinheiro Neto, Samsung, 99, a gente tem diversos clientes corporativos hoje. Hoje, a média dos nossos locatários são, de fato, clientes corporativos. Deixa eu dar um exemplo prático, essa questão de inadimplência. Inadimplência é melhor. Um exemplo prático, acho que vai ilustrar muito bem o que a gente está falando. Como a gente cobra na frente o aluguel, e como no aluguel, não é só o aluguel, tem o aluguel, o condomínio, o aluguel do mobiliário, etc., essa boleta do cara pode chegar a 15, 20, mais de 10 mil seguramente. Enquanto que no outro, às vezes o cara com R$1.000, ele consegue. Então, é um filtro na entrada. O cara tem que estar R$20 mil na conta dele para conseguir entrar. Eu vou voltar a comparar com shopping. É comparar o shopping Pátio Higienópolis com o Largo 13. Não tem melhor ou pior. São estratégias diferentes, são posicionamentos diferentes. E a gente, se o cotista do lado de lá quiser combinar os dois dentro da mesma estratégia, é ter residencial combinado. É igual você ter um shopping mais classe A junto com um outro classe. Não tem certo ou errado, são teses. Exatamente, são teses, né? Exatamente. Agora eu vou responder essa pergunta. Este fundo não será o HTMX melhorado? Não, não tem nada a ver. Você está comparando laranja com banana. Não é hotel, não tem essa perspectiva de ser hotel. Então, não. Muito bom. Nada de hotel. Nada de hotel, exatamente. Nada Queremos desvincular dessa tese. Exato. Então, não. Bem não mesmo. A gente recebeu ontem num plantão de dúvidas aqui na SUNY e eu prometi responder para o rapaz hoje. E foi uma falha imensa minha, uma deselegância minha de não ter anotado o nome. Eu anotei a pergunta e não anotei o nome. Então, peço desculpas para o nosso assinante aí, que eu não anotei o nome. Falta de atenção minha aqui. Ele fala a pergunta o seguinte, eu vou tentar explicar a pergunta dele, que eu acho que vai ser mais fácil. Ele quer entender essa mecânica do fundo comprar uma participação junto com a JFL, né? Então, num dos ativos da Faria Lima, vocês têm praticamente 40%, que dá 75% da participação de 51%, Perfeito. Que dá mais ou menos 38%, 40%, e a própria JFL também tem uma participação ali, justamente para que vocês possam ter controle do ativo. Então, deixa eu ajudar na pergunta. Vocês têm coparticipação, mas são sócios lá no empreendimento, mas a JFL não é cotista do fundo. Ou seja, você tem esse alinhamento de interesses, e eu já quero completar com a segunda parte da pergunta dele. Concorda comigo, Rafael, que exclui totalmente o risco de ter aquela questão do desenquadramento do fundo, igual a gente está vendo lá com a BC Plaza, aquela discussão toda? Falei bobagem, por favor? Não, está perfeito. Até é bom esclarecer isso para os investidores, professor. Existe uma copropriedade no ativo. O fundo ele não detém participação em SPE da JFL e nem a JFL detém participação de 25% no fundo. Isso não tem absolutamente nada a ver. O que acontece é no Warehouse, que é o produto que você falou, da Faria Lima, o fundo ele detém 75% de um determinado apartamento e a JFL 25% daquele mesmo apartamento. E isso vale para todos os apartamentos que a gente comprou em copropriedade. Tanto para o Warehouse, que nós dois juntos temos 51% do empreendimento, na proporção de 75% para o fundo e 25% para a JFL, quanto no VO, que o fundo tem 7,5% e JFL tem 92,5% de 100% do empreendimento. Exatamente. Então, nós somos minoritários, né? E vocês podem amanhã, exemplo, fazer uma emissão e aumentar a participação nesse da Vila Olímpia, que é o VO. Não tem problema. Sem dúvida.
Exatamente. A ideia é manter o controle. Não tem relação de fundo imobiliário da JFL com o fundo propriamente dito. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. É um investimento de sócio, com a cabeça de sócio, mas não dentro da mesma estrutura de veículo de investimento. É isso aí. A SPE, que uma porta, pode ser igual a outra, não tem problema, mas cada um está apartado dentro do processo, certo? Perfeito. Então tá bom. Bom, então a gente já está com 20 minutos, eu acho que a gente conseguiu cobrir basicamente o que precisava falar do JFLL. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode levantar, mas o produto é esse. Desculpa, preciso levantar um ponto aqui antes da gente concluir. Vocês fizeram no prospecto um fluxo extremamente didático, que eram uns potinhos assim enchendo, né? Então, assim, você joga o primeiro 6,5% da rentabilidade para dentro do fundo, a partir daí que a JFL passa a ser remunerada com mais 6,5%, e só depois, uma terceira camada, que esse lucro poderia ser repartido. Boa notícia, você tem um rendimento de 6,5% muito próximo, porque vocês ainda têm uma vacância lá que pode ser preenchida. Então, 6,5% seria, assim, um rendimento, não, sem querer dar guidance, mas seria um rendimento muito próximo para esse produto. Por que a gente está percebendo um rendimento maior? Eu sei que tem um desconto, mas eu queria que você explicasse por que esse rendimento está maior pelos próximos 2 anos e o que o cotista deve esperar a partir do 25º mês, sem querer dar guidance, só no sentido estrutural. Perfeito. É exatamente isso, professor. Quando a gente começou a estruturar o produto, a gente entendia lá que era importante, como o VO ainda estava fazendo ramp-up, né, de taxa de ocupação, a gente conversou isso muito com a JFL, a gente entendeu que era importante ter um mecanismo de subordinação de renda, que é exatamente isso. Pensa numa garrafinha d'água. Se você é sócio de alguém, o que você faz? Com a garrafinha, você enche os 2 copos ao mesmo tempo, cada um na sua proporção. No mecanismo de subordinação de renda, e não é garantia de renda, é muito importante ficar claro isso para o nosso investidor, é subordinação. Você tem uma preferência no resultado. Então, o que acontece? Primeiro, você vai encher o seu copinho até você ter aquele 6,5% ao ano, uma base mensal. Encheu? Aí você vai encher o copinho da JFL, 6,5% numa base mensal. Encheu? Aí você vai na proporção da sociedade, da copropriedade naquele ativo, encher os 2 copinhos ao mesmo tempo. Só um pouquinho, a Érica perguntando o que é ramp-up. Ramp-up é quando você tem um ativo que está em crescimento. Você entrega e ele está... É igual você entregar um shopping e ele começa a performar e ele vai escalando, ele vai surfando aí. Exatamente, Érica. Até para exemplificar, o VO ele foi inaugurado em janeiro de 2020 e acabou o ano em dezembro de 20 com 50%. Ou seja, o crescimento dele ao longo de 2020 foi de 0 para 50%. Por isso que a gente fala que é o ramp-up, é o crescimento. Rampa acima. Rampa acima. Exatamente. Então, esse é um mecanismo de subordinação que não é garantia, né, de renda. E foi como o Baroni comentou. Por que hoje o fundo, quando você olha a rentabilidade mensal dele, está acima dos 6,5% ao ano? Porque também no momento da estruturação do produto, a gente, entendendo até o momento de mercado, a gente conversou com a JFL e combinou o seguinte, olha, vamos fazer aqui, vamos dar uma pimentinha aqui a mais para o nosso investidor, vamos nos 2 primeiros anos, já que a gente tem a subordinação, vamos dar aqui essa pimenta a mais, que é o desconto da taxa de consultoria que está inclusa, inclusive, na taxa de administração. Então, como é que funciona lá hoje? Eu tenho no fundo, professor, 1,15% ao ano de taxa de administração, que inclui o quê? O administrador, o gestor, o consultor, escrituração, custódia, tudo. Tudo custa 1,15%. Desse 1,15%, 0,85% ao ano é a taxa de consultoria da JFL. Então, o que a JFL fez? Ela abriu mão, nos 2 primeiros anos, de 0,85% ao ano. Por isso, quando o investidor fizer a conta, e ele vai olhar a distribuição do mês passado, ele vai ver que a gente distribuiu 0,62 centavos, que vai dar mais ou menos esse 7,35% ao ano. Entendi. Mas com relação à cota do IPO, né? Vamos imaginar, exatamente. Vamos fazer um exercício aqui mental. Nós estamos lá no 25º mês, o portfólio está mais ou menos com 90%, que é o padrão que vocês mais ou menos trabalham, isso. 90% de ocupação, né? Isso. 0 inadimplência, tudo bonitinho. O cotista do fundo, ele espera, nesse primeiro momento, o 6,5%. Isso. Ele só vai ter a mais do 6,5% se realmente o aluguel estiver tendo uma correção melhor, a JFL já ter tirado o 6,5% dela, e aí a terceira fatia do bolo passar a ser compartilhada também, correto? Correto, perfeito, 100%. Isso aí, professor. Perfeito. Bom, Ô Célis, nós já estamos aqui com 25 minutos de live e eu vou fazer uma coisa diferente.
eu quero usar os últimos, 20, 25 minutos também para o MOL 11, que eu acho que vale a pena a gente debater alguns pontos. Então, Célio, eu vou fazer diferente. Eu vou te passar a palavra e vou pedir para você usar os próximos 5, 10 minutos para você explicar um pouquinho do PLOG. Então, agora nós vamos falar do PLOG, que é o Plural Logística, que é um fundo que chegou investindo junto com o 20 Logística. Vocês fizeram uma aquisição 50-50, um ativo em Pojuca, né? Que é um ativo logístico lá, que tem algumas particularidades de locatários, de revisionais, de possíveis desocupações. Tem sim lá uma conta garantia. Eu queria então que você explicasse um pouquinho isso para todo mundo. Eu acho que é um fundo que, quando ele ganhar um pouquinho mais de tração, Célis, eu já deixo vocês dois convidados aqui novamente para a gente falar só de PLOG, quando o portfólio ficar um pouquinho mais robusto, aí eu tenho certeza que vale a pena a gente explorar isso. Então, conta um pouquinho da história, Célis, e depois eu prometo para todo mundo a gente usar os últimos 20, 25 minutos para MOL 11. Então vai lá, Célis, a palavra é sua. Tá bom. Vou introduzir e o Rafael também, dentro desses 5 minutos, vai complementar. Joga a bola entre vocês aí, vocês que mandam. Parceria nossa. O PLOG é o nosso fundo de logística, tá? Como uma plataforma, como uma gestora aqui de tijolo, né? A gente pretende ter fundos de cada classe de ativos, né? O PLOG, ou PLOG, é o nosso fundo para logística. Ele nasceu com uma oportunidade que a gente conseguiu adquirir no Nordeste, né, em Pernambuco, em Pojuca, a região de Pojuca, que é grande, ali, Grande Recife, uma região muito forte em termos de logística, é a terceira maior região do Brasil, só ficando atrás de São Paulo e Rio. A gente tem alguns pontos ali muito importantes, tá? Sendo também uma forma bem direta para todo mundo entender. O ativo é 100% ocupado, né? Eu tenho 3 bons inquilinos ali, como o Wilson Sons, que é o grande operador logístico, CT Botelho, né, que é um armazém distribuidor de placas solares, né? E esse tema está crescendo muito no país. E Armazém, que é uma empresa que também de distribuição de produtos da Zona Franca de Manaus. Então, temos, assim, o ativo é 100% ocupado, e a oportunidade de aquisição foi única, que a gente comprou o ativo muito barato. A sua audiência aí deve estar acostumada aí com o dividend yield que os fundos de logística dão, que é algo em torno de 5,5%, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. A gente conseguiu comprar esse ativo muito barato, né? Então, a gente vai entregar a nossa expectativa, sem a garantia de rendimento, etc., mas se você ver o valor do aluguel e o que fica no meio do caminho em termos de custos, a gente vai conseguir entregar dividend yield superior a 8%. Então, é uma oportunidade excelente em termos de yield, no ativo que está 100% ocupado, numa praça que é muito importante, né? E eu estou a menos de 10 quilômetros do Porto Suape. Então, eu não só funciono como um galpão logístico para distribuição, como eu também funciono como uma retroárea portuária. Na atividade de importação e exportação, alguns materiais, equipamentos, precisam esperar para ser exportado ou precisam esperar da importação para o desembaraço. É muito caro ficar esperando esse material lá no porto. Então, essas retroáreas portuárias, elas são muito importantes, porque elas são mais baratas do que ficar esperando lá na área portuária, que é uma área, quer dizer, muito pequena. Então, eu tenho essa relevância estratégica, eu estou 100% ocupado. O mercado de Pojuca, o mercado de Recife, ele tem um índice de vacância muito estável, né, relativamente pequeno comparado com Rio e São Paulo, e ele é muito estável, né? Você não tem grandes choques de oferta e demanda, então é bom para você estar dentro dessa região com pouca flutuação. Então, quer dizer, foi uma aquisição muito oportunística, né? A gente entende que o fundo ele começou relativamente pequeno, são 75 milhões, monoativo, né? É monoativo porque ele tem esse complexo, mas ele tem 3 inquilinos distintos. E a gente tem uma expectativa, obviamente, e estamos trabalhando para isso, para crescer esse fundo. Você falou que comprou barato, fala do cap rate antes de falar dos locatários, por favor. Tá bom, Rafael, senão eu vou acabar falando tudo.
Então, vamos lá, o complemento aqui. E essa é bom falar de número, né, professor? Eu gosto também de comparar número. A gente pagou no ativo menos de R$ 1.900 o metro quadrado. É um valor muito barato. Quando você olha isso refletido na cota 100 do fundo, você está falando de um preço próximo a R$ 2.200 o metro quadrado. Quando você compara com outros fundos de logística multiativos... Ele cresce um pouquinho por causa dos custos da oferta, do fundo, etc. Tá? Exatamente. O ativo foi 1.900, mas você olha a cota 100, ainda por volta de 2.200. A cota 100, né? 2.200. Hoje está por volta de 90. Então, hoje, se o investidor comprasse uma cota aí de PLOG, ele estaria comprando R$ 2.000 o metro quadrado, que é muito barato, tá? Você repor um ativo parecido com esse é mais caro do que R$ 2.000 o metro quadrado. Então, é importante comparar isso, porque também quando você olha os outros fundos de logística, e aí, professor, você aí é mestre nesse assunto, vai saber, os fundos negociam a R$ 3.000 o metro quadrado, R$ 3.500 o metro quadrado. Então, tem um desconto muito grande desse fundo com relação aos outros fundos de gestão ativa, tá? Então, acho que esse é um ponto interessante. Cap rate, outra pergunta ótima. A gente comprou esse ativo com cap rate mais de 10% ao ano. Quer dizer, você comprar um ativo logístico no terceiro mercado do país a um cap rate de 10% ao ano, para a gente parece um negócio de fato, é um diferencial, tá? É de fato um produto diferenciado nesse sentido. Pagando um yield de 8,2% ao ano na cota 100. Se você vai para a cota de hoje, que está por volta de R$90, esse yield é acima de 9% ao ano. Assim, eu honestamente não conheço um fundo de logística e buscando uma gestão ativa que tenha um yield superior a 9% ao ano, como hoje ele está sendo negociado. Pode ser que o mercado esteja precificando algum risco adicional dos contratos? Explica um pouquinho do modelo de contrato hoje, dos 3 locatários, etc. Eu acho que essa pergunta é boa, porque quando a gente estruturou o negócio, a gente queria tentar, professor, montar aqui um fundo quase que à prova de bala. Tá? Por que eu digo isso? Porque como lá você tem 3 contratos, tá? Eu vou tentar resumir bem rapidinho. Basicamente é o da Wilson. A Wilson, ela tem... São 3 módulos, tá? São 3 contratos, os contratos da Wilson. Cada módulo mais ou menos 8.000 metros quadrados, total de aproximadamente 24.000 metros quadrados. Existe um módulo que é atípico, cujo contrato vai até dezembro de 22, e dali ele se torna típico em janeiro de 23, e os outros 2 módulos típicos, os contratos vão até novembro de 38, tá? O que quando a gente comprou o ativo, e hoje em negociações com a Wilson a gente sabe, existia, obviamente, e isso foi comunicado lá atrás, um potencial risco da Wilson sair do galpão. Tá? Inclusive isso em dezembro, quando a gente foi ao mercado, a gente colocou isso muito claramente no prospecto, que era um risco. Tá? Até agora não saiu, eles continuam lá nos galpões, mas o que a gente fez para tentar mitigar esse risco? Tá? A gente constituiu uma conta garantia ou uma conta escrow, que é a mesma coisa. Nessa conta garantia, o que a gente combinou com o vendedor? O ativo ele custou, eu vou falar 100% do ativo, apesar da gente ter comprado 50%, tá? 100% do ativo custava 133 milhões. Perfeito? O que a gente fez? A gente pegou um valor equivalente a 8 milhões de reais e deixou nessa conta garantia. Tá? E paguei para o vendedor, nós pagamos, no caso, metade de 125 milhões, e o VILG, que é o fundo da 20, como você comentou, comprou os outros 50% e pagou a outra metade dos 125 milhões. Para que servem esses 8 milhões? Caso qualquer locatário rescinda um contrato dentro de um prazo de 24 meses, aliás, até 3 anos da aquisição ou até 24 meses da potencial vacância. Caso exista essa rescisão contratual, eu vou na conta escrow e recebo o aluguel. Ou seja, o investidor, dentro de 2 anos ou até 3 anos, não vai ficar sem receber esse aluguel. É importante falar isso. Se não der nada, esse dinheiro vai para o vendedor. Esse dinheiro, exatamente, se daqui a 2 anos, vamos supor o seguinte, daqui a 2 anos, a gente não haja nenhuma rescisão contratual, aí eu libero esses 8 milhões para o vendedor. E esse 8 milhões seria suficiente para distribuir esses supostos 65 centavos tranquilamente, mesmo que no cenário extremo da saída da Wilson Sons. Perfeitamente. Aqui a gente fez a conta para durar exatamente esses 2 anos. Então, mesmo que saia e que a gente fique 2 anos sem conseguir alugar, no cenário total de estresse, tudo deu errado, no cenário total de estresse, eu consigo ir lá e pagar o yield. E qual que é o vencimento dos contratos? Tem 2038, mas tem um outro que é mais recente, né? Isso, a gente tem a CT Botelho, cujo contrato vai até 2027, é um contrato típico, que é um outro galpão, um galpão de aproximadamente 30.000 metros quadrados, e eu tenho a Suporte, que é o entreposto da Zona Franca de Manaus, que o Rodrigo comentou, que é um contrato que vai até 2030. São todos contratos muito longos, tá, professor? Então vai até 2030, é o contrato lá com a Suporte.
Que é um galpão de aproximadamente 14 mil metros quadrados, um pouquinho mais. Para fechar, Célis, lembra de cabeça aí a vacância da região? 13%. 13, 14, é. Pronto, então tá bom. E o preço praticado está muito fora da realidade? O preço praticado dos galpões típicos, professor, está abaixo da realidade. Por quê? Porque os contratos foram assinados no meio da pandemia, são contratos novos. Quer dizer, mesmo estando no momento de meio de pandemia, os galpões foram alugados abaixo do preço médio da região. O que está fora de mercado é o módulo atípico da Wilson, que é esse módulo que eu falei de 8 mil metros quadrados. Lembrando, o galpão, os 3 galpões somados têm 70 mil, tá, metros quadrados. O módulo atípico da Wilson tem 8 mil metros quadrados, ou seja, ele é um pouco mais de 11% em termos de ABL, né, dos galpões. Esse módulo ele está fora de preço, porque ele é um contrato atípico que já tem aí 8 anos que ele vem sendo carregado a IGPM, com esse GPM que você sabe como é que tá, né, Baroni? Quer dizer, não está fácil, né? Então, esse contrato vem sendo... Então, ele está fora de mercado, esse módulo em específico. Mas, na média, os galpões estão a R$15 o metro quadrado, tá? Célis, o cenário que você, Célis, trabalha é muito mais de uma correção da Wilson, mais permanência do que desocupação. Sem dúvida nenhuma. Acho que quando acabar a tipicidade do contrato, eu acho que a gente vai renegociar um valor menor, ainda assim acima da média do mercado, mas obviamente eles vão continuar ali. Aí a conta escrow vai ser usada não como renda garantida, mas como renda complementar. É diferente um pouquinho, né? É isso aí. Exatamente, na rescisão, sim. Porque a renda garantida, o conceito de renda garantida eu acho que é um pouquinho diferente, né? Eu acho que a renda garantida ela combina mais quando você tem um ativo em obra, em construção, e você tem um vendedor que vai lá e garante um cap mínimo lá. Aí eu acho que isso é cara de renda garantida. Esse outro tem mais um viés muito mais de renda complementar do que garantida. Né? É uma rescisão para minimizar risco, para minimizar risco, não é para garantir nada. É isso. Exatamente. Bom, cumprimos a missão com o Plog, então agora chegou a hora do tão esperado MOL 11, né? Célia, você tem um carinho muito grande pelo fundo, eu já conheço a história já bem lá de trás, e eu quero já te chegar fazendo uma provocação saudável. Por que o mercado enxerga hoje, por que alguns analistas, por que algumas pessoas de mercado insistem, no bom sentido da palavra, de falar que MOL 11 é um fundo defensivo, mesmo sendo do setor de shoppings, no meio de uma pandemia? Explique por que se criou esta visão aí em relação a MOL 11. Muito bom, professor. Realmente eu tenho um carinho muito grande por esse fundo, né? Eu sei disso. Vou dar algumas informações, alguns exemplos. Primeiro, se você tiver a curiosidade de olhar para trás e ver nos últimos 12 meses, né, que por acaso você pega 12 meses de pandemia, e analisar qual o fundo que mais distribuiu, o MOL 11 vai ser o que mais distribuiu pelo valor patrimonial dele. Então, isso é mais do que projeção e teorias e tal, assim, na prática, ele realmente se mostrou defensivo nos últimos 12 meses. Segunda explicação, e por que ele foi o que mais distribuiu e por que ele tende a continuar assim, tá? A gente tem um portfólio bom, é um portfólio defensivo com ativos dominantes. O ativo dominante ele tem algumas características, basicamente a resiliência. Então, em momentos ruins, né, a gente manteve um índice de ocupação altíssimo nos nossos shoppings, beirando aí 97%, 98%, alguns deles continuam com 100%, obviamente sofreram, obviamente tivemos que suspender aluguel enquanto o shopping esteve fechado, tivemos que dar desconto para manter alguns lojistas, mas a ocupação continua muito alta, tá? E isso é uma tendência em ativos bons, né? Quando o lojista está com problema de dinheiro, tá com algum problema, e esse lojista ele tem lojas em vários shoppings, ele vai fechar naqueles que são piores e vai fazer um esforço maior para manter a loja aberta naqueles shoppings bons, né? Então, isso é uma característica. Os nossos ativos são bons, são dominantes e são resilientes. E o terceiro ponto que é importante de destacar, que quando a gente adquiriu alguns ativos, né, a gente tem 7 no portfólio. Desses 7, em 3 deles, quando a gente comprou,
a gente negociou uma renda mínima garantida pelo vendedor. Então, já, se eu paguei 100, por exemplo, e eu combinei com o vendedor que pelo menos 8% em cima daquele 100 você vai me pagar, e se o ativo por algum motivo não distribui aquilo, você tira do seu bolso e me dá. Quando a gente olha esses 3 ativos, eles representam, em termos de NOI, de rendimento, eles representam mais ou menos 1/3 do nosso portfólio. Então, como se a gente tivesse 1/3 do portfólio garantido por uma renda mínima mensal, bancada pelo vendedor. Só fazer uma correção, também, de novo, a característica mais da renda complementar do que garantida, né? Porque a gente tem esse vício de linguagem normal. É o apelido, é uma renda complementar. E efetivamente o vendedor, durante a pandemia, está tirando dinheiro do bolso para complementar aquela renda que, obviamente, ficou abaixo do projetado, né? Então, a gente vem navegando nos últimos meses e continuará navegando nos próximos meses com base nesses 3 pilares, que os ativos são bons, e eu tenho essa renda complementar que, mesmo com shopping fechado, ou mesmo com shopping, né, performando abaixo da curva, abaixo do orçamento, eu tenho essa garantia do vendedor que vem complementando. Obviamente, e a gente não deu desconto, mas a gente flexibilizou para o vendedor, a gente flexibilizou o rendimento, o recebimento. Estava o shopping fechado, a gente não deu desconto, mas olha, eu diferi o recebimento por um tempo. Então, isso dá um fôlego para a gente. E teve um quarto ponto, só para finalizar. Aí eu acho que é um pouco mais de sorte do que estratégia. A gente está com 80% do nosso portfólio aberto. E isso durante essa segunda onda que veio forte, a gente tem outros fundos que tiveram, ao contrário, 80% shoppings fechados, por conta de lockdown e etc. Então, por uma questão aí que não é estratégica, mas é por acaso, a gente estava naquelas praças onde o lockdown foi obviamente a gente está com horário restrito, mas não está fechado na maior parte do portfólio. Então, isso é um diferencial também. Maravilha. Uma pergunta simples, como foi a resposta mais do que completa, né? O Rafael, uma vez eu bati um papo com você, nem sei se você vai lembrar, que você colocou tantos argumentos em relação ao MOL 11, que vai desde taxa de gestão, que é a mais barata do mercado, a uma série de indicadores, de valor de negociação por metro quadrado, de ocupação, como o Célio falou. Você tem um arsenal de indicadores mostrando esses diferenciais do MOL 11, que muitas das vezes o mercado não consegue enxergar isso nitidamente. Você pode citar 2, 3 para a gente aí, só para... Eu já acabei falando né, que é a taxa de administração, mas vai lá. A taxa de administração, a nossa é menor dos fundos de gestão ativa aí, né, 0,5% ao ano, e isso, enfim, é super claro de ver. Hoje a gente é o fundo aí que está pagando, se olha a janela dos últimos 12 meses, é o fundo que pagou o maior dividend yield, tá, de gestão ativa. É só pegar, é muito fácil fazer essa conta também. Acho que quando a gente olha também preço de mercado com o valor patrimonial da cota, a gente está hoje 10% abaixo do valor patrimonial da cota, acho que isso é uma grande oportunidade para os investidores. Quando você... A tese, acho que, Baroni, professor, é importante, é o seguinte: o curto prazo pode ter ruído, mas o médio e longo prazo não mudou. A tese é muito boa e continua muito boa. Então, isso parece muito mais para a gente uma oportunidade, é muito boa para se você eventualmente fazer uma posição de qualquer outra coisa. Mas, como você falou, a gente tem outros vários itens que a gente poderia citar aqui, porque de fato são muito bons. Eu acho que vacância a gente tem que lembrar também, né? 97%, altíssima a nossa taxa de ocupação, é um diferencial. E olha que 97% com aquela operação em Volta Redonda, que ela está no ramp-up aí, né? Ela estava no ramp-up, aí você voltou, foi ramp-down. E mesmo assim, agora ela cresceu. No mês passado, a gente teve ocupação de algumas lojas, a gente está batendo 89%. Mas é porque quando ela entrou no portfólio, era o ramp-up na veia, né? Aí, de repente, veio a pandemia e deu um cavalo de pau na operação. Então, se a gente tirar essa operação, a taxa de ocupação dele, eu acho que é indiscutivelmente a melhor do mercado. Sim, sem dúvida. Agora a bomba vai para o Celes. E aí, só para... Teve só para complementar também. A gente acabou de fazer uma aquisição. Ela é pequena,
A gente aumentou uma participação no Shopping Feira de Santana, que é um shopping que é ocupação de 100%, poxa, há anos, e a gente fez, é pequena, mas ela é simbólica e ela é importante, né? Então, foi um e pouquinho, né? Saiu de 28 para foi um 30, e pouquinho, né? Mas foi um cap muito bom, 9,5 aproximando. E ela é uma tese de que em alguns shoppings que a gente entrou, a participação é muito pulverizada. E a gente tem essa tese que com o tempo, e é uma participação familiar, né? São pessoas físicas que são donas, que com o tempo a gente vai consolidando essas participações, e começou agora. O mineiro vai comendo pelas beiradas, né? Vamos comendo pelas beiradas, exatamente. Ó, jogar uma bomba no colo de vocês, eu acho que o Rafael pode matar essa no peito, não deve ser difícil, né? Por que deu problema lá nas demonstrações financeiras? Saiu um fato relevante hoje e tal? É pro cotista perder o sono? O que está acontecendo? Né? A gente perde o sono com o administrador, mas... Deixa que a gente perde o sono pelo cotista. Eu vou tirar uma foto aqui e vou mandar isso aqui. Pode tirar. Pode tirar e mandar. Exato. Assim, ó, vou escrever assim, ó. Aí, ó. Peraí. Isso. Aí, ó. Vamos colocar pressão no administrador. Não, quem foi que perguntou? Alex Lima nos ajudou bastante aqui. Essa pergunta foi muito boa, Alex. Brincadeiras à parte, a DEF está subindo hoje. Tá? Foi divulgado ontem uma data até que não, enfim, dia de 20 e poucos, eu acho, colocaram algo nesse sentido, 23 que seria o limite para enviar. Absolutamente, a gente entrou em contato aí com todo mundo, resolvemos o que estava pendente e hoje está subindo a DEF. Não tem problema nenhum. Assim, tá? E aí é só problemas burocráticos. Não houve nada. O auditor, o sócio novo, tudo. Não há nenhuma preocupação. Não há nenhuma preocupação. Não é nada de errado. Não. Agora eu quero puxar a orelha do Célis. Ô, Célis, por que está difícil gastar o caixa? Vocês fizeram alguns trades, ótimo, parabéns, acertaram na veia, só trade assertivo, girou o portfólio, alocou, desalocou, girou dentro do mês, enfim, palmas para vocês. Mas qual está sendo a dificuldade de alocar mais? Vocês têm, me corrija, Rafael, se eu estiver falando bobagem, 70 e poucos milhões em caixa ainda? 70 milhões em caixa, sim. Qual a dificuldade de alocar mais? Ou seja, o pessoal ainda está com a cabeça do cap de 2019, ninguém quer vender no cap da pandemia. O que está acontecendo no mercado que vocês não estão conseguindo fechar essa alocação? Tem uma série de motivos, tá? Não tem um motivo aqui para te colocar, mas é um conjunto de coisas. Primeiro, precificação de ativo é um momento complicado. Você perdeu um pouco a referência. E aí, o que quer dizer isso, perder a referência? O vendedor tem a referência dele que continua alta, né? Tem lá 2000. Você vê, a referência que faz algum sentido você olhar é 2019. Já estamos retroagindo, né? Estamos orçamento 2021, tem realizado 2020, e nós estamos com referência de 2019. Já é uma coisa atípica no setor. Então, mas como é que está o orçamento 2021? Os orçamentos de 2021 foram feitos pré-segunda onda. Então, obviamente, já estão frustrados. O vendedor, ele nunca quer se frustrar, ele quer manter, porque sabe que vai. E nós temos que ser responsáveis por esse momento que é difícil você entender por quanto mais tempo vai durar essa pandemia, como é que vai ser a vacina, se a retomada vai ser mais rápida. Nós somos otimistas com retomada, mas é uma incerteza, né? E é difícil você botar na conta essas incertezas. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, shoppings costumam ser equipamentos grandes, né? E os valores são grandes. Esse caixa, ele pode parecer grande, né? Mas não é. De fato, estamos sendo cobrados por isso, e esse caixa, mas ele é pequeno por uma aquisição no setor. Então, quer dizer, mas tudo bem, isso nunca foi tanto problema, porque você tinha os mecanismos de follow-on para você complementar com as aquisições. Mas agora o follow-on no momento está complicado. Não só pelo momento de shopping, mas como que o momento está valor da cota, né? Vocês, melhor do que ninguém, sabem o custo de imagem que é emitir abaixo do VP. Vocês tiveram essa dificuldade lá atrás, a gente conversou bastante sobre isso, inclusive. Então, eu acho que não é algo que vocês vão querer experimentar assim de
de peito aberto. Exatamente. Então, assim, não é um momento para se falar em follow-on, porque você está com um valor muito baixo da cota, né? Faz sentido você emitir uma cota a 105, 106, 110, sendo que você está piscando a tela a 95, 96, 97, qualquer um prefere comprar no secundário. Então, obviamente, isso é um segundo limitador em termos de uso desse caixa. Terceiro ponto, quer dizer, como a gente está com fundo aí na casa de 800 milhões, ter 10% em caixa, um pouquinho menos, não é tão 10%, não é tão punitivo assim. Né? E vocês conseguiram surfar bem no momento de baixa da Selic. A Selic tende a subir um pouquinho mais, então não vai ser tão punitivo assim. Né? Perfeito. O custo de oportunidade é baixo e a gente, quer dizer, como uma gestão ativa, a gente conseguiu otimizar esse caixa, fazendo boas operações de trade, que a gente deixa de uma forma muito transparente nos relatórios, quem tiver curiosidade dá para olhar, a gente efetivamente destaca do nosso resultado quanto veio de trade, sempre em fundos de outros shoppings. Pedido meu, esse crédito aí pode esse crédito do Barão, esse eu tenho que bem lembrar. O pessoal acha, quando eu falo com o gestor, que eu peço, eles acham que eu estou brincando. Tá aí, ó, pronto. Ele puxou a nossa orelha, abre lá quanto é que tem de trade. Tá certo, professor? Exatamente. Então, e a gente tem também, quer dizer, em alguns ativos nossos, como, por exemplo, Tabuão, né? Tabuão é um ativo super prime do mercado, não é só do nosso. O pessoal até falou aqui que quer que vocês aumentem a participação nele. Mas lá vai ser quase impossível. A aliança foi difícil pegar essa participação. Aumentar ali vai ser complicado. Mas ali eu tenho a conversa em Tabuão é muito mais de expansão do ativo do que qualquer outra coisa. Mesmo em pandemia. Obviamente ninguém vai sair construindo no meio da pandemia, mas o shopping ele tem potencial de praticamente dobrar de tamanho. De repente é uma utilização do caixa aí, né? Exatamente. Então, quer dizer, expansão costuma ter uma rentabilidade fantástica. Melhor, muito melhor. Porque, em geral, você ancora menos. Claro. Então, é mais rentável. Em geral, você já tem deck park desconstruído, então você gasta menos em outras atividades. Então, é uma forma de você crescer sem aquisição, mas é um crescimento de expansão, propriamente dito. Então é importante você também ter um caixa reserva para você eventualmente fazer uma expansão no shopping, fazer uma revitalização no outro. Eu não sei se essa pergunta eu vou para o Célio ou para o Rafael, mas, por exemplo, pega aqui ai, meu Deus, cadê ele, hein? Bom, eu lembro de cabeça aqui. É que ele falou assim, não seria interessante aumentar, por exemplo, a exposição no shopping Itacaruna? Eu quero até melhorar um pouquinho... Aqui, achei, é o Thiago. Eu queria até melhorar um pouquinho a pergunta dele. A operação de Itacaruna foi uma operação meio polêmica, assim, será que realmente esse shopping é bom? Ele está ali na divisa ali entre uma parte da cidade e outra. Será que a operação é legal? O que vocês têm para falar sobre Itacaruna? E se houver a possibilidade de aumento de participação, vocês aumentariam com conforto? Tiago, excelente pergunta do Tiago, hein? Essa foi bem provocativa, tá? Exato. Essa é uma pergunta... de novo, pergunta boa, vamos lá. Itacaruna é um shopping muito maduro, o que é muito bom, tá? Ele foi um shopping muito dominante para a classe BC. Quando você olha o mercado de Recife, né, você tem dois super shoppings, que é o Shopping Recife, que é BR Malls, JCPM, e você tem o Rio Mar, JCPM, que são dois shoppaços lá, mais classe A. Aí você tem um BC, que é o Itacaruna, que remou sozinho por muito tempo nesse nicho. E recentemente você teve a inauguração, deve ser coisa de 2 anos, 3 anos, um shopping Olinda, que é relativamente próximo e também é para o mesmo grupo, mesma população. Mesmo foco lá ali, divisão ali da cidade, né? Ela fica ali na fronteira, vai. Exatamente. E o público quase que integral de Olinda era atendido pelo Itacaruna. Então, sempre que você tem uma inauguração de um outro equipamento, de um porte grande, como é o caso, você tem ali uma acomodação do setor,
Então, o Shopping Itacaruna, nos últimos anos, ele sofreu um pouco por conta dessa nova concorrência. Aí o mercado está se acomodando a esses dois equipamentos, você começa a ter troca de um lojista aqui, outro lojista ali, mas o shopping é muito bom. Então, respondendo a pergunta, eu compraria sim, se eu puder, mais participação no ativo. Os sócios ali são muito bons. E essa divisão de público, ela já se acomodou, porque ela tem sempre um espasmo e depois ela se acomoda. Já está nessa fase, então. Exatamente. Você tem esse período de reequilíbrio. A gente tem como sócio ali a própria JCPM. Então, a administração... É um grupo muito forte lá, né? É um grupo fortíssimo na região. Fortíssimo, então, você tem dados, você tem informação, você tem pressão de lojista. Então, é um shopping que a gente gosta muito e é um shopping bom. Ele é bonito, ele é agradável. Ele vai ter seu público, né? É um belo equipamento. Você vai ter seu público sempre ali. Agora, ele tem um peso muito pequeno na nossa carteira. Ele tem a participação de 6 e poucos % então, lá. Você aumentaria tranquilamente sem... Não tem problema nenhum aumentar, os nossos sócios são bons ali. Gente, cumprimos a missão, né? Foi difícil, mas falamos dos 3 fundos, né? Do JFLL, falamos do PLOG e falamos do MOL11, conforme prometido. Então, e teremos mais outros fundos para falar depois. É isso aí, missão dada, missão cumprida. Em breve tem mais. É isso aí, vocês serão sempre bem-vindos, tanto vocês, vamos falar da área de tijolo, quanto o Donini também, que eu também tenho um carinho muito especial, da área de fundos líquidos, se é que eu posso dizer assim, né? Fundos líquidos. Isso aí. Fundos de papel. A gente chama de fundos de papel. Fundos de papel. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigado. Quais são as palavras finais aí, Rafael? Professor, mais uma vez eu agradeço muito aqui o espaço. A gente está cada dia mais tentando ficar mais próximo dos nossos investidores. Quem tiver dúvida, a gente tem o nosso e-mail de contato, é o ri@brppgestão.com. Todos os nossos fundos têm site, é o plog11.com.br, é o molsbrasilplural.com.br. Falar nisso, Rafael, falaram que estava com um problema no site. O que foi que aconteceu? A gente teve um problema técnico no site do MOL11, ele de fato caiu há uns dias atrás, mas a gente já deve voltar nos próximos dias. A gente pede desculpa aí a todos os investidores que não puderam acessar as informações. Maravilha. E o JFL que eu falei, desculpa, só o jfl11.com.br, jfll11.com.br. Pronto. A gente bota a culpa do site no mesmo cara que está fazendo a DF. Pronto. Fica com Covid. Fica tudo no mesmo pacote, né? Ô, Célios, obrigado pela participação, viu? Professor, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você, sempre uma conversa inteligente. E para os ouvintes, sempre fiquem ligados no professor, porque isso que realmente traz a importância para o setor, né? A vigilância dele, nos cobrar mais informação, mais transparência, nos provocar em perguntas aí que são realmente mais complicadas, e a gente está aqui para isso, né? Para tentar realmente responder tudo, e a gente tem uma obrigação com a transparência e a informação, né? E é isso que vai fazer realmente a indústria continuar crescendo. Maravilha. E quando quiserem falar de mais outros fundos, outras estratégias, sintam-se convidados, sabem que serão sempre bem-vindos, tá bom? Obrigado. É isso aí. Bom restinho de semana para todo mundo. Obrigado, um abraço. Valeu. Para você também, para você. Até logo. Abraço. Tchau. Valeu. Tchau.